E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma aula de química. Hoje nós vamos falar de isomeria. Isomeria é um assunto muito interessante em química, porque nós vamos fazer várias relações, por exemplo, com a medicina, com a indústria de alimentos, com a indústria de cosméticos. Vamos falar também de gordura trans. Qual que é a gordura que faz bem? Qual que é a gordura que faz mal? Qual que é a diferença entre uma gordura cis e uma gordura trans? Vamos falar também de uma doença que atingiu muitas crianças na década de 50, 60 e 70, que é a síndrome da talidomida. Muitas crianças elas nasceram com deformidades em seus membros inferiores ou superiores, ou então com a falta desses membros. E isso está muito ligado à isomeria. Vamos falar também de uma doença chamada doença de Parkinson, que tem um medicamento que é o L-Dopa, e ele só vai ser um antiparkinsônico se ele tiver um tipo de isomeria. Se ele não tiver esse tipo de isomeria, tiver outro, ele não vai ter a ação esperada. Então é um assunto bem relevante em química, que aparece no Enem, e é interessante que você reveja essa aula outras vezes também. Belezinha? Vamos lá então, vamos começar pela definição da palavra. A palavra isomeria, ela vem do grego iso e meros. Você já deve ter ouvido várias palavras que você tem o prefixo iso. Por exemplo, isotônico. Isotônico é o quê? É alguma substância, alguma solução que tenha uma concentração semelhante, uma concentração igual, uma tonicidade igual. Um Gatorade, por exemplo, é um isotônico. Isotérmico é algo que está na mesma temperatura, que mantém a mesma temperatura. Isonomia, que é um princípio de lei no direito, né, que diz que todas as pessoas elas têm que ser tratadas iguais perante a lei. Isso é isonomia. Então, o prefixo iso, ele quer dizer igual, semelhante, algo que tem uma uniformidade, uma homogeneicidade em todo o seu estado. E o mero, o sufixo mero, ele aparece muito em biologia. Por exemplo, telômero, né? Telômero é aquela partezinha final ali de um cromossomo. Blastômero. Blastômero é uma parte, é um tipo de célula que é resultado de algumas divisões zigóticas. Elastômero. Elastômero é alguma coisa que tem uma parte elástica. Polímero. Polímero, você vai estudar isso em química, são os plásticos. Eles têm várias partes, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então, se você juntar essas duas palavras ao pé da letra, vai significar o quê? Vai significar partes iguais, pedaços semelhantes. Em química, isso acontece quando você tem moléculas que têm a mesma fórmula molecular, só que a sua fórmula estrutural, ela é diferente. E isso vai dar toda uma gama de propriedades nessas moléculas que são diferentes. Apenas a fórmula molecular que vai ser a mesma. Nós temos alguns exemplos aqui para vocês. Temos o etanol e o metoximetano, também chamados de álcool etílico e éter dimetílico. Bom, a fórmula estrutural do álcool etílico, como que é? É isso daqui, ó. Você tem uma hidroxila, que todo álcool tem que ter essa hidroxila, ligada em um carbono o quê? Um carbono saturado. Pode ser um carbono de cadeia aberta ou fechada, mas ele tem que ser saturado. Nesse caso, está ligado num radical etil. Esse radical tem apenas 2 carbonos, por isso que é etanol, só tem ligação simples aqui. Já no éter dimetílico, você tem o oxigênio no meio. Sempre que você tiver um éter, você vai ter um oxigênio no meio e de um lado vai ter um radical e de outro lado vai ter outro radical. Então o éter sempre vai ter 2 radicais. E aqui você tem um radical metil desse lado e aqui outro radical metil desse outro lado. Por isso que é MET, né? Óxido, oxigênio que está no meio, e metano, que é o nome do outro hidrocarboneto, do outro radical, como se fosse um hidrocarboneto. Aqui é metil, termina com il, mas aqui você vai colocar o final dele ano, metoximetano. Beleza? Estas substâncias, elas são totalmente diferentes. Por exemplo, o etanol, ele pode ser obtido por fermentação de açúcares. Um exemplo da obtenção dele. Ele tem um cheiro característico do álcool, ele tem o seu ponto de fusão, o seu ponto de ebulição.
e as suas propriedades. Já o éter dimetílico, ele é derivado do petróleo. E aí você vai ter também outras propriedades. Por exemplo, volatilidade. O éter ele é muito mais volátil do que o álcool. Se você colocar os dois no mesmo lugar, em copos iguais, em volumes iguais, num dia quente, o álcool ele vai evaporar muito mais devagar do que o éter. O éter é muito mais volátil, por exemplo, uma das propriedades. Então a única coisa semelhante que eles têm é o quê? Você conta aí quantos carbonos tem. O primeiro tem um carbono, dois carbonos. Então vai ser C2. E aqui eu tenho um hidrogênio, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então dá C2H6. E aqui mais um oxigênio. Então a fórmula molecular do etanol é C2H6O. Observe isso. Então, nós temos C2H6O como fórmula molecular para o etanol. Se você vier aqui e fizer a mesma contagem para a fórmula molecular do metoximetano, você vai encontrar dois carbonos. Tem um carbono aqui e outro carbono aqui. E aqui tem também 3 hidrogênios desse lado e mais 3 desse lado. Então vai dar C2H6 e mais o oxigênio aqui. Então a fórmula molecular é C2H6O também. Isso é isomeria. Na isomeria, nós temos que fazer alguns tipos de análise. Às vezes você faz uma análise da fórmula em 2D, da estrutura em 2D. Por exemplo, do álcool você tem essa estrutura aqui em 2D. E do éter você tem essa estrutura aqui. São estruturas planas, as estruturas em 2D. E também tem um tipo de isomeria que você tem que fazer uma análise da molécula de uma forma espacial. Você tem que fazer uma análise mais geométrica, uma análise mais apurada. Então aqui desse lado, nós temos para vocês 3 ângulos que mostram a mesma fórmula do etanol, só que em 3D. E do outro lado, a mesma coisa foi feita para o éter dimetílico. Você tem 3 ângulos da mesma molécula, só que de forma espacial e não de forma planar, de forma em 3D e não em 2D. Então, partindo desse princípio, nós temos 2 tipos de isomeria. A isomeria plana, que você vai ter que fazer uma análise simplesmente planar, simplesmente em 2D da molécula, e a isomeria espacial, que você vai ter que fazer uma análise espacial, uma análise em 3D, uma análise mais apurada, beleza? A isomeria plana, você faz só uma análise bem planar mesmo, e a isomeria 3D, você vai fazer uma análise espacial. A isomeria espacial, nós dividimos ela em 2 tipos, a isomeria ótica e a isomeria geométrica, que serão assuntos para próximos vídeos. Nesse vídeo eu vou falar apenas da isomeria plana, beleza? Vamos lá então, meus queridos. A isomeria plana, ela se divide em 5 tipos de isomeria. Nós temos a isomeria de função, a isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo é a mesma coisa, a isomeria de posição, a isomeria de compensação ou metameria e também a tautomeria, que também é chamada de isomeria dinâmica. Vamos lá então para a básica, a primeira de todas, que é a isomeria de função. A isomeria de função é quando você tem isômeros, né? Eles vão ser substâncias que têm a mesma fórmula molecular, só que a função entre eles é diferente. Um pertence a uma função e o outro pertence a outra função. Exemplo, temos esses daqui que já foram citados, o etanol e o éter dimetílico ou metoximetano. O etanol, ele tem a fórmula molecular C2H6O, como já foi dito anteriormente. E o metoximetano também. Mas qual que é a função orgânica do metanol, do etanol? Função álcool. E qual que é a função do metoximetano? Função éter. Então, por isso que eles são isômeros, isômeros de função. As funções são diferentes, beleza? Quando isso acontece, você tem funções diferentes, aí você vai ter uma isomeria de função. Eu digo que o etanol é isômero de função do metoximetano, e o metoximetano é isômero de função do etanol. Beleza? Vamos mais um exemplo para ficar bem gravado por você. Aqui eu tenho
Essas duas moléculas, olha só esse aqui, você tem um C dupla OH, que função que é essa? Uma carbonila ligada num carbono primário. E aqui tem mais 2 carbonos. Que função que é essa? Função aldeído, isso mesmo, meu querido, função aldeído. Sufixo dos aldeídos é -al, você vai colocar -al no final. E aí você tem 3 carbonos. Qual que é o prefixo para 3 carbonos? 1, 2, 3. Um carbono é met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop. Isso mesmo. Então o nome dessa molécula é propanal. Aqui eu tenho o propanal, beleza? Ele é um aldeído que tem 3 carbonos, uma cadeia é aberta, uma cadeia que não é ramificada e não é saturada. Aliás, é saturada, ela não é insaturada. Só tenho ligações simples aqui. E a segunda molécula, como que ela é? Parecida, né? Nós temos aqui também um C dupla O. Só que a diferença é que esse C dupla O aqui, ele está num carbono secundário. E quando isso acontece, qual que é a função que você tem? É aldeído? Não, não é aldeído. Agora você tem uma cetona. Isso mesmo, toda vez que você tiver um carbono secundário ligado com uma dupla O, você tem uma cetona. E nesse caso, a cetona, a carbonila, ela nunca vai estar nas pontas. Já no caso dos aldeídos, ela sempre vai estar nas pontas, porque ela é em carbono primário, e aqui ele sempre vai ser em carbono secundário. O final das cetonas é ona. Então, como que fica o nome disso aqui? Tem 3 carbonos também, então é prop, ligação simples an, propan, e o sufixo ona. Propanona. Isso mesmo. Agora faça aí a contagem dos carbonos, dos hidrogênios e dos oxigênios para você saber o número, a fórmula molecular. Como é que fica do primeiro? 1 carbono, 2, 3 carbonos. C3, né? E tem quantos hidrogênios? Tem 3 aqui, com 2 aqui vai dar 5, com 1 aqui vai dar 6. Então C3H6. E mais aquele oxigênio que está aqui, né? Então C3H6O. Faz a mesma contagem para propanona. Beleza. Também é C3H6O. Então eles são o quê? Eles são isômeros. Mas o que eles têm é de diferente? Eles têm a função diferente. O primeiro é da função aldeído e o segundo é da função cetona. Quando você tem substâncias que são isômeros, mas a função é diferente, então você tem uma isomeria de função. Eles são isômeros de função. O propanal é isômero de função da propanona e a propanona é um isômero de função do propanal. Beleza? Essa é a isomeria de função. Agora temos a isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo. Na isomeria de função, o que diferencia um isômero do outro é a função. Na isomeria de cadeia, o que vai diferenciar um isômero do outro vai ser a cadeia. Exatamente. Nós temos como exemplo aqui para você esse primeiro, que tem 4 carbonos, uma função semelhante à que nós apresentamos no slide anterior, e uma segunda molécula que também tem a mesma função. Está observando isso? Qual que é o nome do primeiro? 4 carbonos, but, butanal. E o segundo? Metilpropanal. Beleza? Então temos aqui o butanal e o metilpropanal. Se você quiser pausar o vídeo para você conferir a fórmula molecular, pode fazer isso. Então nós temos que a fórmula molecular dos dois é C4H8O. Então eles são isômeros. Agora, qual que é a função do butanal? Aldeído, muito bem. E qual é a função do metilpropanal? Logicamente, também é um aldeído. Então você tem aqui duas moléculas que são da mesma função. Então eles não podem ser isômero de função. Qual que é a diferença que você observa nessas cadeias? A cadeia do primeiro, como que ela é? Ela é aberta e ela é normal, ela não é ramificada. E o segundo também é aberta, que nós também chamamos cadeias abertas de cadeias alifáticas.
Só que além dela ser aberta, ela é ramificada. É aí que está a diferença. O primeiro é uma cadeia normal. O butanal, ele não é ramificado. O metilpropanal, ele já é ramificado. Você tem uma ramificação aqui metila nesse carbono aqui. Então, essa molécula, ela é ramificada, é uma cadeia ramificada. E essa daqui é uma cadeia não ramificada. É aí que está a diferença. A primeira é uma cadeia alifática, normal ou reta. E a segunda é uma cadeia alifática que é ramificada. Então, quando você tem isômeros que a diferença está no tipo de cadeia, você vai ter uma isomeria de cadeia ou uma isomeria de núcleo. Então eu digo que o butanal é isômero de cadeia do metilpropanal e o metilpropanal é isômero de cadeia do butanal. Beleza? Notem uma coisa, eles têm que ser da mesma função, porque se eles forem de funções diferentes, eles seriam isômero de função. Beleza? Vamos então para mais um exemplo para ficar bem gravado de isomeria de cadeia ou isomeria de núcleo. Nós temos essas duas moléculas aqui, ó. Qual que é a função delas? São hidrocarbonetos. Beleza. Qual que é o nome da primeira? Propeno, né? Prop porque tem 3 carbonos, o en porque você tem uma ligação dupla entre carbonos, e o o porque é um hidrocarboneto. Todo hidrocarboneto termina com o. Então aqui você tem o propeno. E o segundo, como que é o nome dele? Cadeia fechada, ciclo, como é que fica? Vamos lá, ciclo, 3 carbonos também, né? Ciclo próprio. Então ciclopropano, porque você só tem ligação simples ali. E qual é a fórmula molecular? C3H6. Os dois têm 3 carbonos e 6 hidrogênios. E os dois são da função hidrocarboneto. Qual que é a diferença nessas moléculas, pessoal? Olha aí, analisem. A primeira é uma cadeia aberta, uma cadeia alifática. A segunda é uma cadeia fechada, uma cadeia cíclica. Então, novamente, a diferença está na cadeia. Como você tem diferenças na cadeia, eles são isômeros de cadeia. Só isso. Então eu digo que o propeno, ele é um isômero de cadeia do ciclopropano. E o ciclopropano é um isômero de cadeia do propeno. Belezinha, belezinha? Vamos lá para mais um exemplo de isomeria. Temos agora a isomeria de posição. Nesse caso, o que vai diferenciar um isômero do outro, uma molécula da outra, é a posição de alguma coisa. Pode ser a posição de um grupo funcional, pode ser a posição de uma ramificação, ou então a posição de uma insaturação. Beleza? Como que fica isso aqui para 2 exemplos para você? Temos aqui o 3 carbonos, hidroxila, que função que é essa? Função álcool, isso mesmo. E aí você tem o segundo também, que tem uma hidroxila. Mas qual que é a diferença? Olha só, os dois têm 3 carbonos. Só que no primeiro, a hidroxila está ligada aonde? No primeiro carbono. E no segundo, a hidroxila alcoólica está ligada aonde? No segundo carbono. Qual que é o nome do primeiro mesmo? 3 carbonos prop, final dos álcoois é o quê? Ol. Então o primeiro é o propan 1-ol. E o segundo? Propan 2-ol. Então você tem aqui duas moléculas que são muito parecidas, elas são isômeros, têm partes parecidas, mas têm partes bem diferentes. Né? Qual que é a fórmula molecular? Pode dar uma pausa no vídeo para você poder conferir qual é a fórmula molecular. Conferiu? Deu isso mesmo? Então, C3H8O. Os dois são isômeros, os dois têm a mesma fórmula molecular, só que a fórmula estrutural é diferente. E qual que é a função? Hidroxila, né, gente? Hidroxila em carbono saturado, você vai ter sempre álcool. As duas moléculas são duas moléculas de álcoois. Só que a diferença está onde? A diferença está na posição do grupo funcional. Na primeira, o grupo funcional, que é a hidroxila, está no carbono 1. E na segunda, está no carbono 2. Então você tem uma diferença na posição de um grupo funcional. Quando isso acontece, você tem uma isomeria de posição. Beleza? Mais um exemplozinho rápido de isomeria de posição. Nós temos aqui essas duas moléculas. A primeira é o
but-1-ino. Tem 4 carbonos, but, tem uma ligação tripla, por isso que é in. E onde que ela está? No primeiro carbono. Então, but-1-ino. E a segunda é o? Isso aí, o but-2-ino. A ligação tripla, ela está entre o segundo e o terceiro carbono. Você pega sempre o menor número. Então, but-2-ino. Qual que é a função desses dois camaradas aí? Hidrocarboneto. Os dois são hidrocarbonetos. E os dois têm a mesma fórmula molecular, C4H6. Por isso que eles são isômeros. Mas onde é que está a diferença entre eles? A diferença está na posição da insaturação. O primeiro está no carbono 1 e o segundo está no carbono 2. Novamente, uma isomeria de posição. Você tem uma diferença que está na posição de alguma coisa. Pode ser a posição do grupo funcional, a posição de uma ramificação ou ainda a posição de uma insaturação. Então, como a diferença está na posição de alguma coisa, você vai ter uma isomeria de posição, galera. Então, a isomeria de posição é isso. Tá? Você diferencia a molécula uma da outra pela posição de um grupo funcional, pela posição de uma ramificação de um radical ou ainda pela posição de uma insaturação. Beleza? Agora nós temos a isomeria de compensação ou metameria, que ela é um tipo de isomeria de posição. Tá? Mas é uma posição de algo especial, algo específico, que é isso aqui, ó, é o heteroátomo. Você vai ter uma diferença na posição de um heteroátomo. O que é um heteroátomo mesmo? É um átomo que não é de carbono, mas que ele está dentro da cadeia carbônica. Isso acontece, por exemplo, com o oxigênio, nos éteres, nos ésteres. Também pode acontecer com o nitrogênio, nas aminas, nas amidas, porque é um átomo que ele pode fazer mais de uma ligação, então ele pode ficar entre dois carbonos. Um heteroátomo nunca vai acontecer, por exemplo, com o hidrogênio, porque o hidrogênio só faz uma ligação. Então é impossível ele ficar entre dois carbonos. Também nunca vai acontecer com um halogênio, porque os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, eles só fazem uma ligação. Então não tem como eles ficarem entre dois carbonos. Beleza? Exemplo, temos essa primeira aqui e temos a segunda. As duas substâncias são aminas, né? Elas têm um nitrogênio entre radicais orgânicos. Qual é o nome da primeira? Eu tenho aqui um radical metil e aqui eu tenho um radical propil. E o sufixo das aminas é amina. Então o nome da primeira vai ser metilpropilamina. Agora a segunda você tem o nitrogênio entre dois radicais. Aqui eu tenho um radical etil e aqui eu tenho outro radical etil. 2 carbonos é et. Como é o mesmo radical se repetindo duas vezes, nós usamos o prefixo di. Então aqui eu tenho a dietilamina. Beleza? Qual é a fórmula molecular? Dá uma pausinha no vídeo para você conferir. C4H11N para metilpropilamina e C4H11N para dietilamina. Então são isômeros. Mas qual que é a diferença que você observa entre eles? E são da mesma função. Então a diferença está onde? Na posição do heteroátomo. Olha aqui, eu tenho esse heteroátomo está entre o carbono 1 e o carbono 2, e aqui esse heteroátomo está entre o carbono 2 e o carbono 3. Como a diferença está na posição do heteroátomo e eles são da mesma função, eu tenho aqui um caso de isomeria de compensação ou ainda metameria. Tá? É como se fosse uma isomeria de posição, só que é a posição de uma coisa bem especial, que é o que? É o heteroátomo. Se for a posição de outra coisa que não for o heteroátomo, aí é uma isomeria de posição. Mas como é a diferença na posição do heteroátomo, você tem uma metameria. Então eu digo que a metilpropilamina ela é isômero de compensação da dietilamina, ou ainda que a metilpropilamina é metâmero da dietilamina, ou a dietilamina é metâmero da metilpropilamina, ok? Nós temos mais um exemplo aqui para vocês. Temos essas duas moléculas. Qual que é a fórmula molecular? Aliás, qual que é o nome delas? Que função que é essa? Função
quando você tem C dupla O, e aqui não é um hidrogênio, é um radical, você tem a função éster. Se fosse um hidrogênio aqui, seria uma função ácido carboxílico, mas não é. Tá? Então, quando isso acontece, você vai ter um éster. Como que eu dou nome para éster? Eu começo com essa parte que tem o C dupla O, e você coloca o sufixo, aqui é 2 carbonos, então é et, e você coloca o sufixo ato, etanoato. Etanoato sempre de alguma coisa, de quê? Aí você vai para a segunda parte. Como essa segunda parte tem um radical orgânico, é um radical etil, radical etila, o nome dele fica etanoato de etila. Beleza? Também pode ser acetato de etila, porque para 2 carbonos eu posso usar o prefixo acet em algumas situações, como nos ésteres, por exemplo, e nos ácidos carboxílicos. Lembra lá do ácido etanóico? Também pode ser chamado de ácido acético, porque acet vem do grego azedo, acetum. Beleza? E o segundo, como que é o nome dele? Pode pausar o vídeo para você conferir o nome também. Tem aqui apenas um carbono, met, então fica metanoato. Tá? Metanoato de quê? Aí você analisa qual é o hidrocarboneto, o radical que está ligado aqui. Ó. Eu tenho aqui um propil. Né? Então vai ficar metanoato de propila. Metanoato de propila é o nome desse éster. Também pode ser formiato de propila. Porque o ácido fórmico, quando tem apenas um carbono aqui no ácido carboxílico, é aquela substância irritantezinha que as formigas picam a gente. Então você vai ter form, que vem do grego fórmica, formiga, e aí pode ficar formiato de propila também. E qual é a fórmula molecular dessas duas substâncias? C4H8O2. Então elas são isômeros, têm a mesma fórmula molecular. Não pode ser isômero de função. Por quê? Porque eles são da mesma função. Os dois são da função éster. Qual que é a diferença? A diferença está na posição do heteroátomo. Aqui nesse caso, o oxigênio, que é o heteroátomo, está entre o segundo carbono e o terceiro. E aqui está entre o primeiro e o segundo. Então, como é uma diferença na posição de quem? Na posição do heteroátomo, você tem uma isomeria de compensação ou ainda uma metameria. Então eu digo que o metanoato de propila ele é isômero de compensação do etanoato de etila. Ou então que eu digo que um é metâmero do outro. Ocorre metameria entre o metanoato de propila e o etanoato de etila, porque eles têm a mesma fórmula molecular, eles são isômeros, porém a posição do heteroátomo é diferente. Pessoal, vamos lá então para o último tipo de isomeria plana, que é a isomeria dinâmica ou a tautomeria. Esse caso de isomeria dinâmica ou tautomeria é um caso especial de isomeria de função. Por quê? Porque as moléculas elas são isômeros de funções diferentes, só que são dois casos bem específicos. Ela ocorre entre a função aldeído e a função enol, que você vai ter um equilíbrio chamado de aldoenólico, e a função cetona e a função enol, que você vai ter um equilíbrio chamado de equilíbrio cetoenólico. Beleza? Olha só o que acontece. Você tem aqui qual molécula que é essa? 2 carbonos. C dupla OH na ponta, em carbono primário, você tem um aldeído. Muito bem. Aqui você tem um aldeído que é o etanal. Ele também pode ser chamado de acetaldeído. Beleza? Ou etanaldeído, porque tem 2 carbonos. O que acontece numa isomeria dinâmica ou numa tautomeria? Esse hidrogênio aqui, que vai estar próximo da carbonila, nós chamamos essa carbonila aqui, é o grupo funcional, e os carbonos que tiverem aqui, nós damos nomes gregos para ele. Esse aqui é o carbono alfa. Se tivesse mais um aqui, seria o carbono beta. Mais outro aqui, um carbono delta, e assim por diante. Então, só vai acontecer o que eu vou explicar agora no carbono alfa, no carbono que estiver ao lado do carbono que tem a carbonila. Beleza? Então o que vai acontecer? Vai ligar esse hidrogênio aqui, ele vai se ligar com esse oxigênio. Então o hidrogênio de um carbono alfa, ele vai se ligar com o hidrogênio. E aí,
quebra a ligação com o carbono. Então o carbono, ele está faltando ligação aqui, ó. Está faltando alguma coisa para ele ficar estável. Isso é muito rápido, pessoal. É rápido mesmo, muito dinâmico mesmo. E o oxigênio, tá certo esse oxigênio? O oxigênio ele só pode fazer duas ligações. Então, como esse hidrogênio se ligou com ele, ele vai ter que ficar com duas, não pode ficar com três. Então vai quebrar essa ligação dupla aqui com o carbono e o oxigênio, vai virar uma ligação simples, olha só. E aí, agora está faltando para quem? Para esse carbono, que o carbono foi preso e falou o quê? Eu tenho direito a 4 ligações, senão eu quebro a cadeia. Então, nessa cadeia carbônica aqui, esse carbono está com 3 ligações e esse com 3. Então, está faltando uma ligação dupla, aqui, uma ligação entre eles para ficar estável. Então, essa ligação dupla que estava entre o carbono e o oxigênio vai ficar entre carbono e carbono. E agora, eu tenho um aldeído? Analise bem. Não é mais um aldeído. O que é isso? Você tem uma hidroxila que está ligada em um carbono insaturado. Se você pensou que é álcool, errou. Não é um álcool. Tá? Isso aqui é uma função chamada de enol, beleza? Parecido com um álcool, mas não é um álcool. São funções diferentes, tá bom? Então, tem 2 carbonos, é et, ligação dupla, é en, e o sufixo é ol. Então, fica etenol. O que aconteceu aqui? O aldeído virou um enol, simplesmente por quebra de ligações e formação de novas ligações. Só que, como é um equilíbrio, ele não fica estático, ele fica indo e voltando. Então, o que vai acontecer agora? A ligação dupla que estava entre o carbono e o carbono, ela volta para ficar entre o carbono e o oxigênio, restaurando a carbonila. E aí o oxigênio novamente não pode ficar com 3 ligações, então essa ligação entre o hidrogênio e o oxigênio ela vai ser quebrada e volta a ser entre hidrogênio e carbono no carbono alfa, beleza? Então agora continuou sendo enol? Não, não é mais um enol. Voltou a ser o quê? Voltou a ser um aldeído. Voltou à molécula inicial. Então isso fica acontecendo de forma dinâmica, de forma bem rápida. O aldeído vira o enol e o enol vira o aldeído. Nesse caso, o etanal vira o etenol e o etenol vira o etanal. E esse equilíbrio, como ele acontece entre um aldeído e um enol, ele é chamado de equilíbrio aldoenólico. Beleza? Pessoal, se você não entendeu, volta o vídeo, dá uma pausa para você ver em outro momento. Beleza? O outro exemplo e aí nós temos a isomeria dinâmica, tá? Eu digo que o etanal ele é tautômero do etanol, ou então que ocorre isomeria dinâmica entre o etanal e o etanol. Beleza? E para finalizar, de uma vez por todas, nós temos a isomeria dinâmica, a tautomeria acontecendo numa cetona. Novamente a mesma coisa. Aqui você tem o carbono do grupo funcional, aqui é um carbono alfa e aqui é outro carbono alfa. Se tivesse um carbono aqui, seria um carbono beta, e aqui também outro carbono beta. Mas esse processo ele só acontece entre a carbonila e o hidrogênio do carbono alfa. Pode ser tanto esse aqui ou esse aqui, qualquer um dos hidrogênios do carbono alfa. Tá? Do primeiro carbono que tiver, o vizinho, o primeiro que tiver ao lado da carbonila. Então acontece a mesma coisa. Tá? Quebra a ligação do carbono com o hidrogênio, forma a ligação do hidrogênio com o oxigênio. O oxigênio não é trivalente, ele é bivalente, ele só pode fazer 2 ligações. Então quebra uma ligação dupla, vira ligação simples, e aí fica faltando uma ligação para esse carbono e outra ligação para esse carbono. Então aparece ali uma ligação dupla. E agora, eu tenho uma cetona? Que função que é essa agora? É a função enol. Nesse caso eu tenho propenol. Não é álcool, tá, gente? É um enol. Então você teve o quê? A transformação da cetona, da propanona, em propenol. Esse equilíbrio é chamado de equilíbrio cetoenólico. Então eu digo que a cetona ela é tautômera do enol. E esse enol é tautômero da cetona. Ou ainda que ocorre isomeria dinâmica entre a cetona e o enol.
ok? Quando você tem essas duas substâncias no mesmo frasco, uma solução, que você tem uma mistura homogênea dessas duas substâncias, nós chamamos essa solução de solução alelotrópica. É isso então, galera, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se teve alguma dificuldade, faz uma revisãozinha aí. E vamos agora para o próximo vídeo, que vai ser de isomeria espacial, que vamos tratar dos dois outros assuntos de isomeria. Belezinha? Um abração, ficamos por aí, até mais.